né, que é a ideia do direto ao ponto, como que eu crio, né, um exemplo da aplicação do PDCA usando nossa ferramenta Chain, ok? No final a gente vai ter um tempo para uma série de perguntas. Muito bom. O ciclo PDCA, né, então conhecido por muitos, né, é um ciclo, né, um ciclo que você roda visando a melhoria contínua. Né? Ele é composto por 4 passos, né? O P de planejamento, o D de execução, o C de verificação e o A de você agir, de você modificar, né, se atualizar para que você possa rodar esse ciclo novamente, né, atuar. Então, ele pode ser usado, né, o ciclo PDCA, para diversas aplicações, né, muito utilizado na parte de solução de problemas, né, mas também para implementação de novas ideias, para melhora da performance de um indicador e várias outras aplicações, ok? É das ferramentas mais utilizadas e mais conhecidas aí na área de gestão. Bom, o ciclo começa pelo P, né? Então, o P ele é dividido em 5 etapas, né? Até lembrando um pouco do MASP, né? Que é o método de análise e solução de problemas que implementa o ciclo PDCA. A primeira fase ou a primeira etapa é a identificação do problema, né? Eu identificar, definir qual o problema que eu vou estar tratando, né? Através do PDCA, e a partir daí definir a meta. Então eu identifico onde eu estou, né? Qual que é o problema atual e aonde que eu quero chegar, qual que é a minha meta. Muito bom. Definida a meta, o próximo passo é você analisar o fenômeno, é você seguir uma análise baseada em dados, né? O pessoal fala muito do data-driven, né? Então, você analisar por que quais são os dados que caracterizam esse problema, né? E depois você fazer uma análise de causas, né? E aí existem diversas ferramentas que podem me auxiliar, como o Ishikawa, 5 porquês, né? Então são ferramentas que auxiliam você a achar a causa raiz desse problema. E com base na causa raiz, você vai criar um plano de ação para corrigir a causa raiz, ok? E aí a gente já vai identificando, né, as ferramentas que eu vou estar usando dentro do channel, né? Então, uma delas vai ser a nossa ferramenta de plano de ação. Identificada a causa raiz, a gente entra na execução. E o que é a execução? Nada mais é do que você rodar o seu plano de ação, você executar as ações que você definiu dentro do plano de ação, né? Treinar as pessoas, coletar os dados, né? Então, cumprir o plano, identificar os dados para que você possa partir para a próxima fase, que é você fazer o check, você fazer a verificação, que é você avaliar, né, se aquele plano de ação surtiu efeito, se você alcançou os resultados que você estava planejando alcançar com o seu plano de ação, se você caminhou em busca da resolução do problema, ok? Então você vai coletar os dados para que você possa fazer essa verificação através de uma análise, como eu falei, baseada em dados, data-driven, né? E identificar também nessa fase quais são os erros, o que deu certo no plano, o que deu certo, o que deu errado, para quê? Para que você possa ir para a última fase do PDCA, que é o agir, é o act, né? Então você vai fazer o quê? Você vai estar realizando ações corretivas, você vai estar tentando identificar para corrigir as falhas, você vai padronizar as ações que deram certo, né? O Falcone fala do ciclo SDCA também, de você padronizar, né? E a partir daí, né, a partir da identificação do que deu certo, do planejamento do que deu errado,
você vai criar um novo plano e aí você roda o ciclo novamente. Ok? Então, esse é o ciclo PDCA. Então, uma figura que resume muito bem é aqui no Plan, eu defino as metas, defino os métodos, né, que vão permitir como, né, eu vou atingir essas metas. Entro no Do. O Do é feita a parte de educar e treinar, então, e executar as tarefas do meu plano de ação, corrigindo dados, verifico os resultados, né, do que eu executei, e, por fim, eu faço a correção de rumo, né, o que deu certo eu padronizo, o que deu errado eu crio um novo plano, e assim eu estou fazendo o ciclo de melhoria contínua, ok? Esse é o famoso ciclo de Deming ou ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, certo? Bom, visto isso, vamos direto ao ponto. Como é que eu rodo esse ciclo PDCA usando a nossa ferramenta Channel? Para isso, eu criei um exemplo aqui. Eu baseei num exemplo de TI, tá? Que vai ser a base para a prática que vamos fazer agora, que é o exemplo de uma central de atendimento. Okay? Essa central de atendimento foi identificado um problema que ela tinha um número muito alto de ligações telefônicas para essa central. Eu botei um número aqui, que é o problema atual, 10.000 ligações mês. Então, qual que é o problema? 10.000 ligações mês estavam consumindo muito da minha equipe de atendimento, né? E eu quero fazer uma meta de enxugar esse atendimento, de otimizar esse atendimento, para reduzir pela metade o número de ligações para minha central de atendimento. Então, o problema é, eu estou com um número muito alto de ligações para a central. Qual que é a minha meta? Eu quero reduzir pela metade. Eu quero reduzir para 5.000 ligações mês. Quando? Dentro do período de 3 meses. Ok? Então, estou rodando as 2 primeiras etapas do meu planejamento. A partir daí, o que eu preciso fazer? Eu preciso mergulhar nos dados e identificar por que eu tenho esse número elevado de dados. Ou melhor, como que é caracterizado esse número elevado de dados? Então, o que eu fiz aqui? Eu identifiquei, né, quais são os tipos de chamados, né, o tipo de atendimento que a minha central realiza, né, através das ligações, e eu identifiquei que o principal, né, nesse meu exemplo fictício, o principal ofensor é a consulta ao status dos chamados, né, que ele tem aproximadamente aqui 5.000 chamados ou ligações mês, só para eu dizer como é que está o status do chamado para o meu usuário final. Identifiquei aqui que eu estou com aproximadamente 2.700 ligações para a resolução de dúvidas na minha central de atendimento. Tá? Identifiquei que aproximadamente 1.000 ligações é para registro de problemas. E eu tenho mais aqui umas 700, 800 ligações que tem a ver com sugestões de melhoria, e outros aqui eu tenho umas 500 ligações, né? Então, fiz um Pareto, né? Famoso 80-20, e a partir dessa análise do fenômeno do meu Pareto, eu vou definir um plano que eu vou estar atuando para conseguir reduzir pela metade nos maiores ofensores. Então, nesse meu exemplo, eu vou estar atuando para reduzir a quantidade de chamados para consulta ao status dos chamados e para resolução de dúvidas, certo? Escolhi esses dois tipos de chamado como o meu foco inicial. Fiz a análise do fenômeno. A partir daí, eu vou analisar as causas. Por que eu tenho um número elevado de consulta ao status dos chamados e por que eu tenho um número elevado de dúvidas, que são feitas ligações para essa minha central para dúvidas. E aqui eu
posso usar uma ferramenta aí de Ishikawa, né, espinha de peixe. Eu defini usar o 5 porquês, né? Eu só coloquei um exemplo bem simplificado, com 2 perguntas, e na verdade é que eu só coloquei a primeira pergunta, porque eu faria uns 5 porquês para cada item. Então, no primeiro, por que o número de ligações para atendimento é alto? Né? E aí eu vou responder porque o usuário não tem uma maneira fácil de consultar o status do seu atendimento ou resolver a sua dúvida. Né? E eu vou na segunda pergunta, por que o usuário tem dúvidas? Porque ele não recebeu o treinamento adequado. E a partir daí, dizem, né, diz a teoria dos 5 porquês, que em 5 perguntas você chega até a causa raiz. Eu coloquei só essas 2 para exemplificar um pouco da parte da etapa de análise de causa que faz parte do meu planejamento, ok? Então, identificada as causas, né, o porquê que eu tenho esse número elevado de ligações telefônicas para a minha central de atendimento, que isso faz parte do meu planejamento, eu vou para a última etapa do planejamento, que é criar o meu plano de ação, certo? Então, eu defini 4 ações relacionadas, né, com base nas causas que eu identifiquei e com base na análise de dados, que foram os 2 ofensores, que eram o número alto de consulta ao status do chamado e pedido de resolução de dúvida. Então, criei 4 ações que eu vou colocar no plano de ação, certo? A primeira delas, implantação de um chatbot para consulta aos chamados. Veja, se o pessoal está reclamando, né, que ele não tem uma maneira fácil de consultar o seu chamado e para isso ele fica ligando para a minha central de atendimento, né, pegando aí a onda da inteligência artificial, essa onda dos chatbots, que está ficando cada vez mais comum, eu vou criar um robô para que a pessoa possa lá, através de um assistente na internet, consultar e perguntar como é que está o meu chamado, o robô devolve para ele qual o número de chamado e tal, ele devolve para ele qual que é o status. Com isso, ele não precisa ligar, simplesmente ele acessa uma área na intranet e ele já tem a resposta, certo? Legal, essa aqui é a minha principal ação, então, que eu vou fazer para atacar o primeiro ofensor, que é a parte de consulta ao status. E para atacar o segundo, que dizia que o pessoal ligava muito para tirar dúvidas relacionadas às ferramentas, então ao contexto de ação da central de atendimento. Então, o primeiro item que eu defini aqui, eu vou criar uma base de dados de conhecimento, né? Base de dados de conhecimento, com FAQs, respostas às principais perguntas, né? Para que as pessoas possam consultar essa base, né? E assim não precisar ligar para o atendimento. Mas na minha ação, eu quero integrar o meu chatbot nessa base de conhecimento para que o usuário possa conectar no chat e pedir, olha, como é que eu faço tal coisa? E aí o robô responda para ele, olha, faça dessa forma, faça de outra, isso tudo baseado nessa base de conhecimento. E além disso, eu quero fazer uma capacitação dos usuários nas ferramentas relacionadas ao contexto da empresa, ok? Com base nisso, vamos para a prática. Como é que eu vou fazer isso tudo lá no Channel, certo? Estou aqui no Channel, então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar indicadores. Criar indicadores para quê? Para registrar como é que estão os meus números. Então, eu venho aqui, desempenho, cadastro de indicadores, e eu vou cadastrar esses meus indicadores, né, que vão mostrar como que estão os números. Eu criei um exemplo aqui, ó, que eu chamei número de ligações para a central de atendimento, né? E eu criei abaixo dele aqui como indicador filho outros 5 indicadores que são cada um dos números que eu estratifiquei na minha análise. Então eu criei ligações de consulta de status de chamados, ligações de registro de problemas, ligações de sugestões de melhoria, ligações outro, ligações de consulta à resolução de dúvidas. Veja, vou pegar um exemplo aqui. Você dá um incluir indicador na raiz, eu só vou passar por aqui, um já preenchido.
Então, aqui, ó, ligação, sugestão de melhoria. Responsável é TI. Eu disse que ele é filho, né? Ele é um subindicador, ele faz parte aqui da composição do número de ligações na minha central de atendimento. Responsável é o Maurício, né? Quem responde por esse indicador. Quem está administrando, quem está gerindo aqui o cadastro desse indicador é o Maurício também. Unidade de medida é ligações, né? Ele é um sufixo, eu tenho 5.000 ligações. Eu não tenho casas decimais, porque esse meu, uma ligação não tenho, meia ligação, né? Eu venho aqui, ele é um tipo simples e importante. Eu não tenho meta, eu não defini nesse momento meta para esse indicador. Eu só estou usando esse indicador para ele compor o total de ligações da central de atendimento. E a meta que eu estou colocando, né, nesse meu exemplo, claro que você poderia definir uma meta para esse tipo de indicador. No meu caso, eu não defini, eu só disse que ele compõe, né, o valor dele vai compor através de uma soma o número de ligações da central de atendimento. Perfeito. Disse que ele é mensal, estou apurando ele mês a mês, né? E disse que quanto menor, melhor. Né? Quanto menor for o indicador, melhor. Legal, vou cadastrar todos eles e, por fim, eu vou cadastrar aqui, né, esse meu primeiro indicador, que é o número de ligações para a central de atendimento. Né? Qual que é a diferença desse indicador? Aqui, no meu tipo de indicador, eu falei que ele é do tipo fórmula. E aí eu venho aqui, né, e vou montar uma fórmula. Qual que vai ser a fórmula? A fórmula, no meu caso, é o somatório, então é a soma de todos os outros indicadores de composição. Então, é a soma de consulta de status de chamados, mais consulta de resolução de dúvidas, mais outros, mais registro de problemas e mais sugestão de melhoria, ok? Seleciono simplesmente aqui, ele vem para cá, coloco mais, menos e eu faço essa consulta. Falei que ele é mensal também, né? Vem aqui no próximo, menor, melhor, né? Esquema de cor padrão, né? E veja, isso é importante. Eu disse aqui que eu quero informar a meta e que a acumulação dele é sempre saldo. Então, eu vou informar a meta e eu quero ver quantas ligações eu tenho no mês. Eu não quero somar o acumulado do início do ano até hoje. Aí eu usaria um saldo, uma soma. Eu quero saber quantas ligações eu tive no mês, por isso eu coloco o saldo e eu vou informar a meta manualmente. Perfeito. Feito isso, cadastrado o meu indicador, o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, né, definir as permissões, né, dizer quem que vai informar a meta, quem que vai informar o valor medido para cada um deles. Automaticamente, o administrador e o responsável já são automaticamente designados pelo sistema para você poder informar a meta, informar o valor medido. E o que eu vou fazer agora é exatamente isso, informar a meta e informar o valor medido. Onde eu faço isso? Desempenho, planejamento de metas. Esse ícone aqui. Venho aqui na parte de planejamento de metas, vou filtrar aqui pelo cerquilho, só para colocar número de ligações na minha central de atendimento. Venho aqui na meta, né? E eu já informei as minhas metas, dizendo que a minha meta no ano inteiro, né, que eu quero reduzir é para 5.000 ligações, ok? Bacana. Como você faz para editar? Simplesmente clique duplo em cima e você insere o valor. Bacana. Feito isso, informei minha meta, o que eu vou fazer agora? Eu quero informar a medição, o valor, né, aferir o resultado daquele indicador mês a mês. Para quê? Para que eu possa ter os dados, né, e tomar as decisões data-driven, baseada em dados. Para isso, eu venho aqui, né, eu tenho aqui o número de ligações na minha central de atendimento ou os indicadores de composição. Né, aqui em cada indicador eu clico, ele vai abrir a janelinha para eu informar o valor mensal. Então, esse aqui é o ligações de sugestões de melhoria. Então, aferir o resultado até outubro, né? Dou 2 cliques aqui, insiro o resultado, ok? E o número de ligações para a central de atendimento,
Eu não preciso aferir o resultado, por quê? Porque ele é calculado automaticamente pelo sistema através da soma de todos esses indicadores que estão aqui embaixo. Com isso, eu posso vir aqui e ver o acompanhamento dos meus indicadores, certo? Então, o que, que eu faço? Eu venho aqui no meu plano de ação, eu vejo que nesse mês, né, eu coloquei um exemplo, que eu teria começado esse plano no mês passado, a meta é chegar em 5, eu estou em 6.500, estou a 70% da minha meta. Se eu clico aqui no ícone de detalhe, eu tenho a série histórica, então eu consigo aferir o resultado mês a mês, como é que eu estava, como é que eu estou nesse mês. Eu tenho a minha tabela de medição, como é que ele foi evoluindo mês a mês. Nesse meu exemplo aqui eu coloquei que a partir de setembro que eu comecei a aplicar meu plano de ação, ok? Para eu poder já ter um resultado aqui no mês de outubro, né? Tenho aqui, ó, os indicadores que compõem, caso eu queira navegar para o meu indicador, outros ver como que ele está ao longo do tempo. E como eu, no caso, já criei um plano de ação, eu consigo verificar aqui quais são as ações que eu estou fazendo para melhorar esse meu indicador, que são essas ações aqui que a gente vai ver a partir de agora, ok? Então, essa primeira parte, criei indicadores para eu fazer o acompanhamento dos dados, né? Para mim ter a análise dos dados. A partir daí, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar um plano de ação, né? Lembrem aqui, ó, que eu defini, né? Ó, só retomando com vocês. Eu tinha o meu problema, né? 10.000 ligações mês, coloquei minha meta no indicador, reduzi para 5.000, fiz a minha análise do fenômeno, cadastrei cada indicador desses aqui lá dentro do channel e mais um indicador geral, que é o indicador de chamadas da central de atendimento, para fazer esse acompanhamento, né? Poder ter essa informação mês a mês. E agora eu vou fazer o quê? Vou criar um plano de ação e dentro do plano de ação eu vou cadastrar as causas e dentro do plano de ação eu também vou cadastrar o plano propriamente dito, com as ações dentro do formato 5W2H. O que, que cada um vai fazer quando, tá? Para isso, como que eu faço? Eu venho aqui, desempenho e vou criar o meu plano de ação, certo? Estou aqui na tela de plano de ação. Aqui tem o meu plano de ação já criado, né? Eu vou fazer rapidamente, mostrar para vocês como que você cria um novo plano de ação e coloca ele em execução. E após eu vou mostrar esse plano que eu já criei, que eu já estou com as minhas ações em execução, para você ver como que faz o acompanhamento e assim por diante, ok? Vamos lá, para criar um novo plano, eu vou vir aqui, novo plano, né? Posso botar um código, vou dizer a categoria, ele é um plano de melhoria, eu tenho a data limite, até quando que é o meu plano, né? Eu coloquei lá na minha meta que eu queria resolver em 3 meses, então vou botar até o fim desse ano, o nome, plano de ação, vou chamar webinar, né? Qual área? Vou chamar que é da área de TI. O objetivo, redução do número de atendimentos telefônicos da central de 10.000 para 5.000, ok? Posso botar um anexo, vem aqui, criei o meu plano. Tá aqui o meu plano, tá vazio, não tenho nenhuma ação. Aí eu vou fazer o quê? Primeira coisa, eu posso configurar aqui o meu painel Kanban. Tá? Vou dizer que eu tenho fazer, eu vou criar um fazendo, eu vou criar um outro, vou chamar de feito. Configurei o meu painel Kanban, tá ok? Mas, seguindo a minha metodologia, o que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou cadastrar as minhas causas.
né? Então, antes de cadastrar as ações, eu preciso saber por que é que eu estou com esse número elevado de ligações telefônicas. Então, eu vou vir aqui, ó, cadastro de causa e efeito, e vou cadastrar as causas. Então, vem aqui, causa e efeito, configurar. Ele vai me perguntar, você quer usar Ishikawa, quer usar 5 porquês, ou quer colocar uma imagem? Aí que você usa um software de terceiro, você dá um print, quer colocar só aqui a imagem do Ishikawa, bonitinho, com a forma da espinha de peixe. Eu vou dizer, eu quero usar os 5 porquês, né? E aí eu venho aqui, um mais, para cadastrar o primeiro porquê. Eu já deixei separadinho aqui o texto. Por que o número de ligações de atendimento é alto? Vou colocar aqui, né? Aí a resposta, porque o usuário não tem uma maneira fácil de resolver a sua dúvida. Eu vou colocar aqui a resposta, né? Cadastrou aqui, e aí aqui eu vou para o segundo porquê. Porque não tem uma maneira fácil de consultar o status. Aí ele vai responder porque não existe nenhuma automação de consulta, vou botar lá, nenhuma automação de consulta pela internet. Né? E aqui, se eu botar os 5 porquês, eu vou chegar lá na minha causa raiz. Aqui eu já estou dizendo, pô, se ele está dizendo que não tem nada pela internet, ele precisa ligar, então estou tendo a sacada de fazer o meu chatbot. Legal. Nossa ferramenta de causa e efeito. Com base nisso, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, né, na minha lista, ou eu posso vir aqui no painel Kanban e vou começar a adicionar as minhas ações. Então, posso importar do Excel, posso criar nova. Eu gosto muito de vir aqui na nova, né, e pegar uma série de atividades. Eu tenho aqui todas as atividades aqui que eu botei num arquivo texto e eu vou colar elas aqui. Legal, colei. Quando eu dou um salvar, ele vai dizer, olha, identifiquei que você tem 4 linhas. Você quer criar uma atividade com as 4 linhas ou você quer criar uma para cada linha? Eu quero criar uma para cada linha. E aí eu cadastrei as 4 ações que eu programei para executar para esse meu plano. E aí para cada uma delas, né, capacitação dos usuários. Eu tenho aqui o meu 5W2H. Então, por que capacitação dos usuários nas ferramentas? Porque existe um número elevado de chamados para resolução de dúvidas. Por isso que eu vou cadastrar. Como que eu vou fazer capacitação? Através de treinamentos presenciais e assim por diante. Onde que vai ser? Em cada fábrica, né? Palavra-chave posso colocar aqui. Então, salvei, estou preenchendo os dados da minha ação. Isso vai ter um custo? Vai, eu tenho um custo planejado aqui para isso de R$20.000, tá? Vou salvar aqui. Ah, eu posso criar uma lista de tarefas. Então, aqui, ó, eu vou botar realização do treinamento em São Paulo. Vou colocar outra. Realização do treinamento no Rio. Né? Imagina que a empresa tem escritório nos dois. E aqui, né, eu vou fazendo o meu cadastro, tá ok? Posso ver o histórico que aconteceu, posso colocar anexo, posso colocar comentário, posso criar alarmes para o sistema avisar as pessoas quando está chegando as datas, né, até com escalação. Legal, fiz esse cadastro aqui. A partir do momento que eu fiz o cadastro, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, dentro do meu ícone de indicadores e associar o meu indicador. Então, eu estou dizendo, para esse plano, o que eu quero fazer? Esse plano eu estou fazendo para, vou botar a cerquilha aqui,
né, para fazer o quê? Para diminuir, né, controlar as ligações da central de atendimento, né? Eu vou ver aqui qual que é a referência. Ah, eu estou pegando a referência aqui, ó, de outubro desse mês. E qual que é o valor esperado? Eu quero que aqui em dezembro ela caia para 5 mil, certo? Então eu cadastrei aqui, né? Eu estou fazendo esse plano para que esse indicador aqui, né, ele vá para 5 mil lá em dezembro, certo? Bacana. Se eu for ver aqui, ó, o resumo do meu plano, eu já posso ver como é que ele está ficando aqui, poder imprimir, enviar para alguém. É o plano de ação webinar da área de TI, tem esse indicador aqui, essas ações aqui que foram definidas, tá ok? Enquanto o plano está em status de rascunho, as pessoas que são responsáveis, elas não têm acesso ainda a ele, né? Pessoas, como é que eu coloco as pessoas? Eu posso vir aqui em cada item e dizer, ah, esse item aqui, o responsável vai ser o Joe Coltrane, ok? Mudei para o Joe Coltrane, certo? E eu posso dizer, quem que pode gerir esse plano? O Maurício dizer, não, mas eu quero que o Joe Coltrane possa gerir esse plano também. Venho aqui e boto o Joe Coltrane. Então, os dois podem estar atualizando, criando ações e assim por diante. Aqui eu tenho as minhas ferramentas de Kanban, aqui eu tenho a ferramenta de status, aqui eu tenho a ferramenta que eu posso ficar passando atividades de um para o outro, certo? Posso ver também o que está comigo. Legal, esse plano está pronto para colocar em execução. Quero executar ele, o que, que eu faço? Eu venho aqui, ele está em rascunho, eu clico aqui, ele vai dizer, esse plano tem aprovação, eu preciso passar pela aprovação de alguém ou não? Eu vou dizer não, ele não tem aprovação. E aí ele sai de rascunho e ele entra no status de não iniciado. Quer dizer, eu já fiz o plano está pronto para ser executado. Próximo passo, simplesmente venho aqui, coloco ele em andamento e aí as pessoas que fazem parte do meu plano podem começar a executar as atividades. Como que ela executa? Obviamente fazendo e colocando. Ah, agora estou com esse aqui, ele está em andamento, posso usar essa outra visão de status. Então, esse item aqui, criação da base de conhecimento, ele está aqui fazendo também, está em andamento, e assim por diante, tá ok? Vou voltar aqui rapidamente e vou mostrar esse meu plano, né, que eu tinha criado já com exemplo, que eu tenho até algumas ações que já foram executadas, que está aqui, ó. Então, esse meu plano, eu já fiz a implantação do chatbot para consulta dos chamados, eu tenho a capacitação dos usuários nas ferramentas, eu tenho a criação de dados lá na minha base de conhecimento, né? Esse meu plano, eu tinha criado ele lá em setembro, já estou em outubro aqui, então esse item já aconteceu e eu fiz o quê? Eu aferi o dado, né? Como que eu aferi o dado? Eu vim aqui na minha medição, né, no desempenho, no meu acompanhamento de indicadores. E o que, que eu fiz? Eu disse, né, vou pegar aqui o histórico, eu disse que em outubro caiu para 6.500. Mas o que, que aconteceu? Né? Eu posso vir aqui, ó, indicadores de composição, ele está com 6.500, porque o que reduziu? O que reduziu o maior número foi a ligação de consultas para resolução de dúvidas, que caiu de 5 mil, que era o dado original, para 2.700 nesse primeiro mês, que o pessoal começou a usar o chatbot, né? Eu ainda não finalizei as minhas ações relacionadas à parte de capacitação, à parte de criação da base de conhecimento. Então, veja, ligações de consulta, aliás, a consulta ao status do chamado caiu um monte, de 5 mil para 1.500. Mas a minha resolução de dúvidas, que é o segundo ponto que eu quero atacar,
como eu não concluí minhas ações ainda, ele continua alto. Posso vir aqui e ver como é que está o andamento dele. Ó. Ele está ainda naquela média. Né? E aí eu posso agora, a partir do momento que eu já fiz esse primeiro, eu vou seguindo o meu plano de ação e fazendo o acompanhamento. Né? Terminado o plano de ação, com base nos números, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a parte do ACT. O que é o ACT? É eu avaliar se esse meu plano deu resultado e mesmo durante a execução dele, se eu vou vendo que as ações que eu estou fazendo, elas não dão resultado, eu posso criar novas ações e aí, através do plano de ação e a medição dos indicadores que eu estou fazendo o cheque, eu vou implementando a famosa melhoria contínua, ok? Que é o que a gente tem aqui. Vou mostrar para vocês, voltando, né? Então, identifiquei o meu problema, defini as metas, defini os métodos, né? O como que eu vou fazer para atingir a meta. No meu caso, executando as ações, criei o plano de ação, treinei o pessoal, executei as tarefas do meu plano, coletei dados para quê? Para que eu possa verificar os resultados através dos meus indicadores, e aí, de acordo com o resultado dos indicadores, eu posso estar atuando corretivamente, ajustando o meu plano, e eu fico dentro desse ciclo PDCA, que é o ciclo da melhoria contínua. Por exemplo, se eu tivesse aqui e verificado que implantando o chatbot, né, eu tive uma redução do mês anterior, né, mostrando aqui para vocês, né, eu tive uma redução de 10 mil chamados para 7 mil. Então, eu tive uma eficiência. Aquela ação que eu planejei deu certo. O chatbot funcionou nesse caso. Né? E eu comprovo aqui, olhando lá aqui, o número de consultas de status do chamado passou de 5 mil para 1.500. Agora, se eu tivesse vindo aqui avaliado que após a implantação do chatbot, ele aumentou o número ou reduziu um pouco, passou de 5 mil para 4.500. O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o que é o ACT. Eu vou criar novas ações, né, para que eu possa atingir o meu objetivo. Por quê? Porque essa causa aqui que eu tinha identificado, talvez foi mal identificada, não resolveu o meu problema. E aí eu fico rodando esse ciclo até que eu consiga alcançá-lo. Então, esse é a aplicação do PDCA usando o Channel. Usando quais ferramentas? Indicadores e plano de ação, certo? Com isso, a gente roda esse ciclo, tá ok? Seria isso, né? Lembrando para vocês que vai ser passado depois uma pesquisa para vocês avaliarem o webinar e também para que vocês sugiram os temas dos próximos webinars. Lembrando que o objetivo do webinar sempre é mostrar uma aplicação prática, né, de alguma ferramenta de gestão, de algum assunto, né, como que o Channel implementa, ok? Com isso, eu encerro essa fase de apresentação e eu fico aberto para parte de perguntas. Maurício, nada por enquanto. Vamos esperar só mais um pouquinho. Ok. Maurício, nenhuma dúvida. Se você quiser encerrar, fica à vontade. Tá ótimo. Então, como eu falei,
Eu agradeço a atenção de todos, né? Lembro de vocês sugerirem temas para essas apresentações, né? Temas de assuntos ou de tarefas que vocês fazem no dia a dia, que eu vou estar procurando apresentar para vocês como que você faz isso na prática usando o Tchelle. Mais uma vez, agradeço a todos e até o próximo webinar.